Queridos irmãos, queridas irmãs, no Ideal Espírita, aqui reunidos na nossa casa, abrigo aos aflitos, este recanto de luz, de amor, juntamente com os benfeitores amigos, aqui viemos buscar o conforto, o consolo para as nossas almas, muitas vezes doridas pelos espinhos, pelas urches do caminho, mas nós sabemos que na doutrina, que no Evangelho edificador do Mestre querido, nós encontramos o remédio para as nossas almas. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos desfrutar desta noite, neste enlevo espiritual existente aqui na casa, pelo próprio trabalho dos benfeitores amigos, das nossas vibrações amorosas, por aqui nos encontrarmos. E esta noite é realmente uma noite de muita alegria, mas de muita alegria mesmo, para todos nós, para a nossa casa. Nós estamos tendo o imenso prazer de receber aqui junto a nós o nosso companheiro Orson. Orson, que todos vocês do meio espírita, e até mesmo não, já o conhecem, não é? Pelo seu trabalho dentro da doutrina. O Orson é de Matão. Então nós fizemos aqui um apanhadinho da biografia dele. Ele é natural de Mineiros, né, do Tietê, mas reside lá em Matão, como nós falamos. É de família espírita e é casado, veio acompanhado, olha que bênção, com a esposa Neuza. Uma criatura maravilhosa, muito, muito, muito simpática, que nós tivemos a alegria de conhecê-la, né? Ele é pai de 3 filhos, avô de 2 netos. Ele é um palestrante conhecido nacional e internacionalmente. É autor de 24 livros. Eu falei para ele, eu coloquei aqui uns nomes só, porque senão tem mais de 288, como a gente costuma dizer, livros. Então a gente colocou alguns, mas depois ele vai falar também. Então, ele tem... ativo colaborador da imprensa espírita, inclusive digital. Quando a gente entra lá no YouTube, né, Orson? Nós temos, né, ele fazendo entrevistas, não é? Ele tem uma... muito, mas é muito bom mesmo o trabalho que ele faz, né, jogado no YouTube, para a gente poder aprender, conhecer. É assim, fantástico, desde a pandemia, que a gente começou a ver mais firmemente, né? E até os dias de hoje, ele manda e a gente vai acompanhando. Por isso mesmo, no período da pandemia, ele centralizou o seu trabalho no canal do YouTube e no blog, ambos em nome pessoal. Ele é produtor e apresentador do programa Alegria de Viver, em emissora FM e TV local. Sua realização pessoal está em falar em público e escrever, especialmente para a divulgação espírita, atividade que ele faz com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanto carinho. Ele atuou como bancário, como editor, estando agora aposentado, tão jovem, né? A gente fala aposentado, o povo já pensa que é velho, né, Orson? Deus me livre. Mas é vovô jovem, então, né? E a Neuza também. E ele, então, tem aqui alguns livros que a gente colocou, e depois ele vai falar também para vocês. Causa e Casa Espírita, Espíritos, quem são, onde estão, por que nos procuram, isso é o tema dos livros. Deus, quem é, onde está? Fascinação, causas e consequências, morte, fim ou passagem. A alma do Espiritismo, por que adoecemos, sentimentos e conflitos, começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura. São títulos dos livros e muito mais que ele tem. Então, nós ficaríamos aqui a noite toda falando do Orson, né, do seu carinho, do seu amor, do seu entusiasmo pela doutrina, pela divulgação da doutrina. E não temos mais o que dizer a não ser realmente gratidão imensa por vocês estarem aqui conosco, em nossa casa. E como nós costumamos, quando é o casal, nós costumamos fazer um combo aqui, né? A mulher faz a prece, aí o marido faz a palestra, ou vice-versa, e a Neuza, olha que coisa maravilhosa, ela acompanha o Orson na palestra, cantando. E ela vai fazer a prece inicial para nós,
cantando. Isso é maravilhoso. Então, vamos passar para a Neuza, que faça a abertura, e após, já em sequência, o Orson fica com a liderança também. Muito obrigada. Boa noite a todos. Uma alegria imensa conhecer esta casa, conhecer todos vocês. Obrigada mesmo pelo carinho, já agradecendo de antemão pela oportunidade do trabalho. Convido a todos, então, para que nós nos harmonizemos, através da prece, e eu trouxe para iniciar prece de João Cabete. Esteja conosco nesta noite, que assim seja. Muito boa noite, uma alegria imensa retornar à querida Fernandópolis, nosso coração vibra de alegria por estar numa casa que tem um título muito significativo, Abrigo aos Aflitos. Que coisa bonita, não? A aflição significando todo esse rondão de dificuldades que temos todos enfrentado, mas ao mesmo tempo a palavra abrigo tem um significado igualmente extraordinário, trazendo ao nosso coração a esperança, a alegria, o acolhimento, o aconchego. É o que significa o Evangelho do Cristo. Então, com a minha saudação à casa, ao ambiente espiritual da cidade, que nos recebe tão carinhosamente, minha gratidão, meu abraço, minha saudação. Nós somos de Matão, como foi apresentado, e nós viemos da cidade onde laborou Kai Bar Schutel, aquele que foi chamado o bandeirante do Espiritismo. E esse tema é um tema suave, a finalidade dele é justamente trazer suavidade nesse momento conturbado da história humana, porque o Evangelho, sendo lei de Deus, e vindo ao encontro do coração aflito dos homens, significa e é comparável a uma verdadeira brisa. A brisa é aquela sensação confortável
nas noites calorentas, nos dias calorentos, em que uma pequena ventilação adentra o ambiente onde estamos e nos sentimos confortáveis. O Evangelho tem esse poder de trazer conforto ao coração humano. E, portanto, para abordar esse assunto, nós trouxemos algumas frases de Jesus. A imagem de Jesus é absolutamente secundária a controvérsias sobre a sua verdadeira aparência. Não é importante pensarmos na aparência. Criamos uma referência visual que estamos habituados a cultuar, a agradecer, a pensar, a mentalizar, mas o que prevalece não é a aparência do Mestre. O que prevalece são as lições imorredoras que ele deixou. Então nós selecionamos algumas frases para ilustrar esse tema. São frases para sempre. São frases que trazem conforto ao coração, como esta. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os nossos interesses, o foco da nossa atenção, seja a família, seja um ideal, seja lá o que for que cultivemos com empenho, com sinceridade, com ardor, com entusiasmo, é ali que está o nosso coração. E muitas vezes percebemos que o nosso coração às vezes está aflito. Talvez seja o caso de revermos que direção estamos dando aos nossos interesses, aos nossos tesouros, que tesouros estamos cultuando no coração. Por outro lado, esta frase também ela é muito importante. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Esta frase tem um significado da saúde que nós conseguimos conservar quando os nossos olhos, numa visão comparativa, porque não são apenas os olhos, mas as vibrações, os olhos representando essa capacidade de comunicação com o mundo exterior, mas essa finalidade de esforço para o bem que precisamos ter, enxergar com olhos de amor, caminhar na direção do esforço conciliatório, e nos esforçarmos para a aquisição de virtudes. E este esforço continuado, na comparação dos olhos que procuram enxergar com compreensão e tolerância, beneficiará todo o corpo e trará saúde física, mental, psíquica, psicológica. Os nossos estragos com a saúde física, os nossos descontroles emocionais, a raiva que guardamos, a vingança que cultivamos, impactam negativamente as nossas células, o nosso sistema imunológico. Daí a afirmação sempre bendita de Jesus. E vejam esta: olhai as aves do céu, que não plantam nem semeiam, mas Deus as alimenta e as vestes. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé. Deus é o Criador de tudo. O Criador absoluto, a sabedoria absoluta, a ordem, a bondade, a justiça, tudo que Deus fez é perfeito. As imperfeições decorrem do estágio que estamos, mas o estágio que estamos ele é necessário porque são degraus e são caminhos de aprimoramento. É através das experiências, muitas vezes difíceis, que nós desenvolvemos o senso moral, que desenvolvemos o intelecto, que aprendemos nos relacionamentos. Os reveses, as adversidades, no fundo são degraus de aprimoramento. Então, se Deus que cuida de todas as criaturas, e não cuida apenas das criaturas racionais, também cuida das criaturas irracionais. Deus cuida de tudo que criou. Nós tivemos a oportunidade de ver uma orquídea num determinado shopping esta semana, ou num supermercado, já não me lembro exatamente se foi num restaurante, numa grande loja, mas aquela orquídea encantou pela beleza espontânea que exalava, pela beleza da visualidade, pela beleza da aparência. A ideia original é de Deus. Mas há espíritos especializados nos vegetais, espíritos que já alcançaram determinado grau de pureza, de integração com a criação de Deus e que se dedicam igualmente a cuidar das criaturas de Deus. Assim como cuidam dos pernilongos, dos coelhos, dos hipopótamos, das girafas, dos pássaros, das baratas, cuidam
cuidam de todas as criaturas de Deus. Aquele princípio espiritual em evolução está sendo cuidadosamente acompanhado. O que não dizer de nós, os filhos de Deus, as criaturas de Deus, que já alcançamos a capacidade de raciocinar, de pensar, de sentir, de melhorar. Deus cuida de todos. Nós é que muitas vezes não entendemos o cuidado de Deus, que não tem a nossa pressa, que não tem o nosso ponto de vista muitas vezes egoísta, equivocado, mas Deus tudo providencia. O que acontece é que nós estamos num processo de aprendizado e amadurecimento. Vejam esta. Apagou o retroprojetor? Destacou. Deu problema aí. Mas o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. As frases de Jesus são conforto ao coração. Elas representam um verdadeiro convite para que consigamos superar as dificuldades que existem. As próximas frases que aí estão, não são muitas, nós fizemos uma pequena seleção, elas caminham nessa direção, para percebermos que o Evangelho é o roteiro de relacionamento, é o roteiro de vida, para que tenhamos equilíbrio. É um roteiro suave que nos ensina a viver, e nós vamos ver lá, vamos ver se a imagem vai entrar. Se não entrar, nós continuaremos da mesma forma, mas seria interessante entrar, porque além das frases em si, as imagens são bonitas. Então, abrigo aos aflitos é uma expressão muito linda dessa casa de Fernandópolis, e eu já há algum tempo ansiava trazer a Neuza aqui para conhecer a causa. Vamos abrir o arquivo novamente, e nós teremos ali o conforto do Evangelho. Pula um pouquinho aqui, vem aqui, em vez de você pôr inteiro, porque ele vai demorar para passar, abre o arquivo nas caixinhas pequenas, aberto. Deixa o arquivo aberto, e você pula aqui no slide número, nesse aqui, no último. Isso, no slide 6, é onde nós estávamos. E esta orientação de Jesus, ela é vital neste relacionamento saudável. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Aí está a receita do Evangelho. Aí está a síntese da felicidade. Porque se desejamos que nos respeitem, nós deveremos respeitar. Se desejamos que sejam honestos conosco, conciliatórios, bondosos, gentis, deveremos agir na mesma direção. Mas nós temos uma dificuldade danada com isso, né? Porque ainda guardamos vícios, ainda guardamos comportamentos inadequados. Todavia, a orientação de Jesus é precisa. Tudo quanto a gente quer que faça para a gente, façamos aos outros. Fizeram uma pergunta outro dia para o Arturo Valadares, conhecido palestrante espírita, que vocês conhecem também. E eu achei a pergunta genial. A pergunta é muito inteligente. Perguntaram-se ao Arthur se Jesus é o próprio Evangelho. Olha que pergunta inteligente, que pergunta provocadora, e a resposta foi tão boa quanto a pergunta. E o Arthur veio nos dizer que Jesus não é o Evangelho. O Evangelho é a lei de Deus, que quer que nos amemos uns aos outros, que nós estejamos relacionando de maneira respeitosa e bondosa. Mas Jesus incorporou tanto em si mesmo o Evangelho, que ele exala esse Evangelho de si mesmo, nos atos que praticou, no comportamento que teve, para nos ensinar a agir nessa direção. E vejam esta, muito conhecida também: aquele que escuta e pratica as minhas palavras, se assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. São imagens comparativas. A construção sobre a rocha é uma imagem figurativa para significar o alicerce sólido que garante a sustentação da casa. Para o nosso caso, construir o alicerce moral através da prudência, escutando as palavras de Jesus, será construirmos o nosso comportamento sempre procurando pensar o que Jesus faria, como ele agiria, como ele diria. Convenhamos, falar aqui na frente é muito fácil, porque eu também sinto esses desafios dentro de mim. Nem sempre conseguimos. Normalmente tropeçamos nessas lembranças, e quando surge a alfinetada, quando surge a dificuldade,
nós resvalamos. Ainda não conseguimos escutar devidamente e praticar as palavras de Jesus. Mas Ele não desiste. Conhece a nossa natureza, sabe quem somos, Ele é o responsável por nós e está a nos conduzir, e entende o momento de fragilidade que estamos vivendo, porque este momento de fragilidade que estamos vivendo, cercado de várias circunstâncias adversas, é que nos dará experiência para alcançarmos o estágio daquele que ouve. Não é só escutar, não é apenas entrar pelos ouvidos, mas é entrar e entender, escutar, ouvir devidamente o significado e naturalmente praticar. Vejam como a humanidade, coletivamente falando, estamos distante disso ainda, diante das ocorrências de todo tipo que nós estamos verificando. Mas não deixa de ser um estágio que vai passar, porque nós estamos destinados à felicidade. Felicidade que nós teremos que conquistar, diga-se de passagem. Mas não há como deter a lei, a linha do progresso. Seremos espíritos puros, ainda que relativamente, já que ninguém alcança Deus. Jesus não é Deus. Jesus é apenas o irmão mais velho, que tem autoridade para falar o que fala, porque passou pelas experiências de aprendizado. Não foi o escolhido, ele alcançou essa condição pelos esforços, e não é único, existem outros espíritos que alcançaram essa condição, milhares deles, inclusive bilhões deles que foram criados antes dele. É que nós temos como referência, como modelo e guia, Jesus, o mestre de Nazaré. E vejam, nós temos aqui mais uma frase, não está mudando aqui, você muda aí para mim? Mais uma. Olha essa que significativa. Nem só de pão vive o homem. A gente gosta de comer, né? Todo mundo gosta de comer. É o café da manhã, é o café das 10 horas, é o almoço, é o lanchinho da tarde, é o jantar, seja lanche ou janta mesmo, e é aquele leitinho, aquele chocolate quente antes de dormir. Cada um tem um hábito, mas são no mínimo 5 refeições por dia, 4, etc. A gente gosta de comer, mas vem o Cristo e diz, nem só de pão vive o homem. Precisamos do pão material para sustentar a máquina orgânica. Mas vejam, um momento como este é altamente significativo no detalhe de vitaminas para a alma, de alimento para a alma. O alimento para a alma está numa paisagem, está no sorriso de uma criança. Eu tenho 2 netos, como foi dito na apresentação, e que delícia ouvir, vovô! Que coisa maravilhosa! E claro, a voz de uma criança, um pássaro cantando, a orquídea que parei para ver, e eu não sou muito admirador de flores, não é muito meu feitio parar para ver as flores, mas eu fico admirando e às vezes impacta essa vegetação maravilhosa da terra brasileira. Que espaço que tem esse país, que coisa maravilhosa a extensão territorial do Brasil, e nós estamos só no estado de São Paulo, né? Eu vim de Matão na sexta-feira, fui para Assis, Regente Feijó, e foi também para, tem mais uma cidade aqui, Rancharia, Presidente Prudente, e hoje foi uma puxada para cá, né? Mas quanta terra, meu Deus do céu, quanto verde, quanto espaço. Não é à toa que muita coisa ainda está reservada para o Brasil do futuro. E essa situação caótica da atualidade vai passar também. Não tem como, as gerações se sucedem, as modificações ocorrem, a vida se modifica todo dia. Por isso, nem só de pão vive o homem. Um bom filme, uma boa música, uma boa convivência, ou um encontro fraterno como esse, que bem que nos faz a alma, significando o alimento para a alma. E vejam essa, que é muito conhecida: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca terá sede. A água é esse elemento precioso que nós nos valemos, indispensável à vida. Deus pensou em tudo, né? E agora Jesus faz uma comparação de que aquele que tomar da água que ele der, nunca terá sede. E naturalmente não é esta água é física, é do corpo, mas é a água do conforto, é a água do entendimento do amor, da vivência do amor, que ele soube expressar de maneira tão intensa. Isso enriquece o nosso conhecimento. E esta então, incomparável,
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade? A nossa verdade é muito relativa. A nossa verdade muda de opinião a todo instante. O que era verdade antes já não é mais. O que não era verdade agora é. As nossas verdades atendem ao ângulo que conseguimos interpretar, ao ângulo que enxergamos. Verdade que é relativa, é parcial. Mas o que é verdade? A verdade é o que Deus criou e que vamos descobrindo gradativamente. Então ele vem dizer: conhecereis a verdade. Que verdade? Bom, comecemos pela grande verdade. Somos filhos de um pai que ama profundamente os filhos. Ama, criou por amor, providencia tudo o que precisamos para viver. A gente não entende muitas vezes, porque, mas como é que Deus deixa acontecer isso comigo? Olha essa tragédia, olha isso, olha aquilo, olha a minha carência, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu. De jeito nenhum. Deus ama os filhos, Deus é essencialmente amor. Quando a gente começa a se compenetrar disso, nós vamos entender que os obstáculos e adversidades que Deus permite, correm por conta muitas vezes das nossas inconsequências ou da nossa inferioridade. E a verdade de que somos imortais, que é coisa linda, nós somos imortais, isso me encanta. Já pensou, nós nunca vamos ter fim. E será cada vez melhor, porque vamos amadurecer no tempo e no espaço e constatar a capacidade que temos como filhos do Criador. E a verdade nos libertará do quê? Dos medos, das doenças, das dificuldades, das adversidades. A verdade nos libertará dos condicionamentos, das prisões psicológicas, de todo tipo de limitação que ainda está conosco, por força da nossa pequenez. Esta afirmação de Jesus é profundamente consoladora. Quando a gente para observar essas frases que eu estou projetando aqui, notem que cada frase dessa é material farto para um congresso de vários dias ou meses ou anos. São frases para a vida inteira. Porque conforme a gente amadurece na idade, na experiência, na capacidade de enxergar, a gente vai percebendo outras nuances, outros lances, outros ângulos. Imagine colocar várias lideranças religiosas para falar dessas frases, que não têm conotação religiosa, de diferença de interpretação. Elas aí estão, para que a gente absorva o conteúdo. Colocar psicólogos, psiquiatras, médicos, mães, pais, enfim, homens e mulheres que com a experiência própria demandam a importância e a infinidade das lições que essas frases trazem. Vejam esta, olha essa: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Que coisa linda! Na época de Jesus, o cuidado com as ovelhas era muito expressivo. Então ele usava conhecimentos da época, experiências da época para ensinar. Nenhuma das minhas ovelhas, referindo-se a nós. Tanto é que contou a história das 100 ovelhas, que uma se perdeu. Ele largou os 99 e foi buscar aquela que havia se perdido. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mesmo aquelas pessoas que consideramos pessoas não gratas, aquelas pessoas que nós chamamos de marginais, de homicidas, de suicidas, de corruptos, de todo tipo de qualificação inferior que nós possamos dar, são nossos irmãos, ainda equivocados. E quem somos nós para julgar? Porque quantos equívocos não trazemos dentro de nós? Eu, particularmente, como pessoa física, Orson Peter Carrara, me considero um cara medíocre diante de tudo que vou aprendendo e o que sou e que sinto dentro de mim, porque é impressionante as lições. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Que conforto está presente aí. Jesus conduz e olha por todos, conhece a cada um de nós. Ele não precisa abrir o laptop e procurar lá dentro da pastinha Fernandópolis para saber lá o fulano que fez uma prece para ele, de gratidão ou pedindo alguma coisa. Nesse momento, quantas religiões não estão com as suas missas, com as suas sessões espíritas, com os seus templos de louvor, pensando em Jesus? Pois ele recebe tudo isso. Sabe de onde veio? Sabe quem está pensando com sinceridade? Quem precisa de ajuda? Que tipo de ajuda? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá.
Por outro lado, olha esta: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais permanece nas trevas, ou não permanece nas trevas. Imagine a autoridade para dizer isso. Eu sou a luz do mundo. E também afirmou: eu sou o pão da vida, significando a orientação que a sua presença é para todos nós. E ele tem autoridade para dizer isso, porque ele viveu as experiências de amadurecimento e aprendizado. Ele mesmo dizia: eu e o Pai somos um. Vocês imaginaram, eu às vezes faço exercícios para tentar entender. A gente não alcança isso, a gente não é capaz. Mas imagine você sentir a vontade de Deus e executar. É o que ele faz. Esses espíritos dessa grandeza, eles sentem a vontade de Deus e executam. Nós ainda não conseguimos imaginar como é que isso se dá. Porque não é uma voz: Jesus, faz isso. Não sei dizer como é que é. Eu não sei dizer. Mas imaginem, é um exercício de imaginação esse, para perceber a grandeza de um Espírito que diz: eu e o Pai somos um. Portanto, aquele que crê em mim, ou em outras palavras, aquele que se esforça em seguir-me, diz ele, não anda nas trevas. E olha essa, que linda, não vos deixarei órfãos. A gente se desespera por várias razões, perde o controle emocional, briga, discute, de todo tipo, de toda ideologia, mas olha aí, não vos deixarei órfãos. É o condutor da humanidade autêntico, é a luz do mundo mesmo, é o caminho, a verdade e a vida pela experiência que acumulou. Falar de Jesus será sempre agradável, confortador, consolador, estimulante, bonito, alimento, porque Jesus significa tudo isso diante da sua grandeza. E ele vai dizer também que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não nos iludiu, advertiu: vocês terão aflições. Claro, existe um preço da evolução. Para alcançarmos maturidade, enfrentaremos adversidades que nos amadurecem, aprenderemos dos reveses, nas lutas. Mas ele vai dizer: mas tende bom ânimo. Essa afirmação, esse convite, tende bom ânimo, não é apenas uma recomendação moral. Está embutido nesse convite, tenha bom ânimo, toda uma ciência da experiência de quem sabe o que diz. E é ele que se apresenta desta forma. E então vamos aprender também em Atos dos Apóstolos que há mais felicidade em dar do que receber. Quando nós chegamos aqui nesta casa tão bonita, tão confortável, tão agradável aos olhos, tão agradável às vibrações, a organização desta casa nos doa este ambiente. Olha que coisa linda, e há uma grande felicidade em dar mais do que receber, porque quando damos, nós estamos contribuindo para este ambiente melhor. Mas vejam vocês, como última frase que nós trouxemos: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Veio para nos ensinar a viver. Note que uma frase dessa abre uma perspectiva imensa. Eu não vim falar sobre cada frase, senão a palestra não acaba. Fizemos uma seleção pequena de frases, justamente para sentir o conforto desta alma gigantesca, que vai dizer também: conheço todas as minhas ovelhas. Quando a gente ouve isso, ou lê isso, dá uma vergonha, não dá? Ele conhece a cada um de nós, do jeito que a gente é, e a gente sabe bem o que a gente é. Mas ele não nos recrimina por isso, não nos acusa, não nos exige nada, e continua a trabalhar pelo nosso aprimoramento. Eu fico impactado ao pensar que esta criatura doce, que esta criatura imbuída de um propósito, acalentado pelo Criador que nos criou e nos destinou à felicidade, torturado
pregado numa cruz, humilhado, enganado, traído, sofrendo dores, olha para baixo e diz: Pai, olha para cima, melhor dizendo, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabíamos mesmo, não sabemos ainda estamos tropeçando, batendo a cabeça, tentando absorver a grandeza do seu evangelho de luz, que inclui o perdão, a confiança em Deus, a fé construtiva. E então, a construção do reino dos céus no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Se está lá no livro Boa Nova, no capítulo 12, esta tela merece a nossa reflexão. Mas notem que até aqui, apesar das frases selecionadas, eu não falei de um precioso documento que ele subiu ao monte e falou. E o nosso Mahatma disse que se perdessem todos os textos do Evangelho, se ficasse apenas o Sermão da Montanha, não precisaria mais nada, já que ele contempla este convite de Jesus. Ouçamos, pois, bem-aventuranças. As bem-aventuranças da dupla Tim e Vanessa. Que
gente se comove, porque cada frase do Sermão da Montanha, em toda a sua extensão, significa um programa de aperfeiçoamento e de conduta cristã que ele tão bem foi capaz de convocar. Mas existe uma outra letra de uma belíssima música que é impossível não incluir numa palestra quando nós falamos desse tema, quando trazemos para falar desta brisa que é o Evangelho, essas lições imorredoras que o Cristo nos trouxe. Essa letra foi composta por um gari de Belo Horizonte. Vocês conhecem, ela é muito bonita, é muito terna, particularmente adoro essa música, e foi gravada pelo nosso querido Isaías Claro. A Neuza traz para a gente a música dele. Preste atenção na beleza desta música. Como ficar indiferente a esta presença divina. Jesus amado, onde estejas, muito obrigado, Senhor. Mas existe uma outra brisa. A grandeza de Deus, a presença de Jesus são tão perenes que eles oferecem uma outra brisa que a gente às vezes não se dá conta. Ela se apresenta na forma da cultura, do conhecimento, das artes, dos esportes,
de todas as iniciativas que possamos desenvolver para tornar a vida agradável. Quando eu fui lá no fundo, eu vi aqueles pães bonitos e cheirosos, fruto do amor de quem faz. É uma brisa também, este carinho de algo fazer. Eu adoro caqui, eu não sei se vocês gostam de caqui, aquele bem vermelho, bem maduro, bem molinho. A ideia original é de Deus, mas existem os espíritos que cuidam das frutas. Já pararam para pensar no que é o paladar? A gente se beneficia dele diariamente, ao colocar a boca para se alimentar em gostos que a gente nunca esquece. Eu adoro omelete, adoro caqui, não sei o que vocês gostam, adoro mandioca frita, quanta coisa boa, né? Abobrinha de todo jeito, salada, refogada, de todo jeito. Por que estou dizendo isso? Porque a bondade de Deus pensou também na felicidade do paladar para nos dar o prazer de se alimentar. O que gerou e gera na atualidade as diversas ciências, não só no paladar, é claro, as ciências em todos os segmentos nos deram os progressos, a tecnologia dos aviões, a tecnologia desses aparelhos que nós usamos. Eu não sei fazer um microfone, embora goste muito dele, não sei fazer um Wi-Fi, não sei fazer um celular, mas a nossa raça sabe, e vive desenvolvendo projetos industriais, tecnológicos fabulosos. Eu sou um admirador da arquitetura, eu fico admirado de ver esses prédios que constroem, esses prédios modernos da atualidade, que criatividade mental, né? De fazer aquelas divisões, aquelas aparências bonitas. Quanta coisa está à nossa disposição para desfrutarmos do conforto, quanta coisa nós utilizamos e nos fazem bem ao coração, nos fazem bem ao conforto material e físico necessário também, porque a encarnação é útil para o espírito. Dentre tantas possibilidades e riquezas que a ciência conquistou pelo esforço continuado de homens e mulheres através do tempo, nós temos a cultura, e especificamente a cultura espírita é de uma riqueza considerável, que não dá para ignorar. A psicografia de Francisco Cândido Xavier nos ofereceu tesouros do conhecimento deste sábio que é Emmanuel, sem dizer da contribuição de André Luiz e tantas outras centenas de entidades espirituais que através daquelas mãos fiéis deixaram orientação de vida como verdadeiras brisas de conhecimento. O que não dizer do esforço, da renúncia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira? O que não dizer do trabalho de nosso Divaldo, que continua? O que não dizer da dona Isabel Salomão, que desencarnou nesta madrugada com 100 anos? O que não dizer de um Rui Barbosa? O que não dizer de um Castro Alves, de uma Anália Franco? Mas eu quero destacar um vulto da história, que talvez vocês de imediato não liguem, mas esse vulto está completando agora em dezembro um centenário de nascimento. Ele não foi longevo, ele desencarnou em 88, com 64 anos de idade, mas nasceu em 1924. E esta personagem publicou este livro aqui, olha, publicado em 1976, relatando as experiências de William Crookes, o grande cientista londrino que pesquisou e documentou as materializações de Kate King através da médium Florence Cook. Esse trabalho magnífico, que não foi aceito pela ciência na época, fotografou, documentou, pesou, mediu o espírito Kate King materializado. William Crookes foi uma autoridade científica, e o Wallace Leal Valentim Rodrigues foi quem foi atrás desse material. Ele tinha faculdade de desdobramento em espírito, descobriu em Londres aonde estava essa documentação de William Crookes com as fotos da época, que não tem a qualidade digital de hoje, é claro que não. Conseguiu
descobrir isso em desdobramento mediúnico, entrou em contato com o dono daquela casa, em cujo porão estavam esses documentos. E conseguiu, sob muita insistência, que esse cidadão enviasse para ele esses documentos, desses relatos da materialização de Kate King, com as fotos. Traduziu e publicou no Brasil com esse título. E também é autor desta outra pérola publicada em 1968 e para o resto da vida, chamado Um Livro para Crianças, mas não tem nada de criança aí. São contos de alta moralidade para qualquer idade. Quem aqui conhece esse livro? Levante a mão. Só uma pessoa conhece esse livro? Não é possível. Olha, então vocês precisam ir atrás dessa preciosidade. Esta aqui é uma pérola. É uma pérola este livro. E o autor deste livro é esse cidadão nascido em Divisa, no Espírito Santo, no dia 11 de dezembro de 1924, desencarnado em 88 em Araraquara, e que foi ator, diretor de teatro e cinema, escritor, produtor, jornalista, produtor e roteirista, tradutor, perdão, produtor e roteirista de cinema e teatro, além de músico, poeta, além de desenhista, entre outras qualificações artísticas, e deixou um legado gigantesco com seus livros e traduções. Foi editor-chefe da Casa Editora Clarim em Matão, fundada por Caibar Schutel, e publicou vários livros. Há um detalhe interessante. Da lavra dele foram apenas 4 livros, mas ele traduziu 14. Com um detalhe interessante, ele nunca saiu do Brasil e nunca fez qualquer escola de idiomas. E dominava 6 idiomas. Sabe por quê? Porque ele se lembrava da sua última encarnação, plenamente, e dizia, parece que foi ontem. E na outra encarnação ele foi uma famosa escritora francesa, que conviveu nos altos círculos culturais de Paris, era casada com o embaixador sueco na França, e conviveu com várias personalidades culturais, inclusive com Napoleão Bonaparte, Benjamin Constant. E esta senhora, Madame Stael, que vocês poderão procurar no Google, tem a foto dela, Stael ou Estel, não sei a pronúncia correta. Essa madame foi culturalmente muito privilegiada e conhecia vários idiomas. Reencarnou no Brasil como homem, não tem nada de errado nisso. Homens, preparem-se, seremos mulheres, se já não fomos. Mulheres não riem, porque serão homens, mais cedo ou mais tarde, se já não foram. Porque o espírito humano nasce homem ou mulher para atender aos seus programas de trabalho e de necessidades. E o Wallace nasceu homem, sentia-se mulher num corpo de homem. Isso lhe deu muitos transtornos. Imagine o preconceito que sofreu, inclusive da família. Mas, apesar de todo o preconceito sofrido, isso não impediu que ele levasse adiante a sua tarefa. Foi uma tarefa luminosa. E este centenário, ao ocorrer agora em dezembro, ensejou alguns eventos. Ensejou um evento em Araraquara, aliás, 2 que já foram realizados, um deles com a presença do membro da Academia Brasileira de Letras, Inácio de Loyola, porque Inácio, que hoje está na faixa dos seus mais de 80 anos, diz que quem incentivou ele a se tornar um escritor foi o Wallace. E também gerou um documentário resultante de 40 horas de gravação. Esse documentário virou, esse documentário de 1h30 é fruto desses depoimentos que foram colhidos de pessoas que conviveram com ele, como foram 40 horas de gravação, editado de um documentário de 1h30 que já está disponível. Ele também gerou uma minissérie em 10 episódios de 40 minutos cada um, que já estão sendo exibidos. Eu vou distribuir para vocês esse cartãozinho aqui, ó. Não sei se vai dar para todo mundo, eu acho que não, a quantidade que tem aqui, mas eu vou pedir para que vocês peguem um por família. E esse QR Code aqui, vocês terão acesso para ver o documentário de Wallace e a minissérie em andamento. E gerou também o livro que trouxemos para vocês, Wallace Leal, Uma Brisa Perene. Não é um livro biográfico, é um livro onde eu comento os prefácios que ele fez.
Porque o Wallace foi uma criatura de muita cultura. E então, com esses prefácios, ele estimula a inteligência do leitor. Gerou também um clipe musical, uma música inédita. Você pode fazer aquela troca para mim? Nós vamos exibir o clipe para vocês conhecerem um pouco da história de Wallace. Enquanto isso, eu vou distribuir aqui esse QR Code. Então, eu peço para vocês pegarem um por família, para que possamos atingir o maior número de pessoas. Em suas pesquisas, de grande expressão, suas conquistas. Grande tradutor, autor e editor, roteirista de cinema e teatro com muito amor. Da querida Araraquara, fez-se nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Deixou marca indelével nos corações daqueles que um dia o conheceu. A semente lançada nos solos destas almas germinou, despontou e floresceu. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Da querida Araraquara, fez-se nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Todos esses livros estão disponíveis, são joias da literatura espírita. E se eu posso indicar para vocês, não deixe de ler os romances O Ignorado Amor e A Janela do Meio. São livros extraordinários. No meu livro, eu comento os prefácios da obra. Você pode voltar ao PowerPoint, viu, por favor? Muito bem. Foi citado aí, como vocês viram, a Revista Internacional de Espiritismo. Essa revista foi fundada por Khyber Schutel em 1925, vai completar um centenário também agora o ano que vem, em fevereiro, e o Khyber Schutel fundou também o jornal O Clarim, que já passou de 100 anos. E o Wallace teve uma atuação muito expressiva nas duas publicações. Agora eu pergunto o seguinte, tem alguém aqui na plateia que está aqui nessa casa pela primeira vez? Não? A senhora então ganhou a coleção do jornal e do Clarim. É a primeira vez que está aqui? Meus parabéns. Tem alguém, mas você também está pela primeira vez? Não? Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje?
Vocês não fazem aniversário aqui em Fernandópolis? Tem aniversário de casamento? Aniversário de divórcio? Ah, então ganhou também. Pronto, vai fazer sexta-feira. Muito bem. Esta semana, tem alguém que fez o aniversário? Muito bem, então vamos presentear também com a coleção do jornal e da revista. Meus parabéns. Mais alguém que não viu? Você também? Por favor, chega aqui. Então nós divulgamos esse trabalho e deu certinho a quantidade de revistas que eu trouxe. Hein? Muito bem, meus parabéns. Aqueles que desejarem assinar a revista, em função do centenário, a editora está oferecendo desconto de 15%, só que eu tenho que levar preenchido, mas não precisa pagar agora, vem boleto depois. Mas eu tenho que lhes dizer que, em função do centenário, a revista está com 15% de desconto para quem quiser assinar. Então, são as pérolas que a gente vai percebendo, e, como eu disse para vocês, será um documentário, uma minissérie, um livro, uma música que vocês já viram, e os eventos que aí estão. O livro, como dissemos, vocês podem, os que não conseguiram o cartãozinho do QR Code, poderão ver o documentário e a minissérie nesses 2 canais. Os 2 canais estão transmitindo a minissérie, que é disponibilizada toda quarta-feira, 00h. Já foram exibidos 5 episódios, e agora tem mais 5 para ser exibido ainda, para culminar com o dia 11 de dezembro, que é o dia do centenário. O documentário já está disponível na íntegra. Aí está o livro, são 21 prefácios comentados, né? Não é uma biografia, não é transcrição pura, nós fomos selecionando os trechos dos preciosos prefácios que ele fez. Eu trouxe também, aí está o telefone da editora, como isso é transmitido pelo YouTube, a gente projeta essa tela, porque quem não estiver em outro momento, poderá pedir diretamente para a editora que publicou o livro. E nós trouxemos esse outro lançamento nosso aqui, que é o livro Fascinação, que não é um evento exclusivo para médiuns ou grupos mediúnicos. A fascinação está em todos os segmentos humanos. A fascinação é a perda do discernimento. É como se a pessoa tivesse uma venda nos olhos e não vê o ridículo e o fanatismo que está adentrando. É um processo obsessivo que faz perder o discernimento. Vou dar 2 exemplos muito práticos aqui. Todo mundo se lembra do atentado às Torres Gêmeas. Os terroristas suicidas estavam fascinados. Aquele suicídio coletivo na Guiânia, em 1978, é outro exemplo. Briga de torcida, feminicídio, é esta vergonhosa política brasileira, fascinação. Então, são casos que se enquadram, feminicídio, fascinação. Então, nós nos debruçamos sobre esse tema a partir de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E Erasto diz: todo médium e todo grupo que se diz exclusivo para receber determinados espíritos e determinadas comunicações, caracteriza-se aí um processo claro de obsessão. A partir desta frase, nós nos debruçamos sobre o assunto e ficamos impactados com os exemplos, com as situações em que médiuns ou não ficam fascinados por uma ideia fixa, que geram tragédias e tantos prejuízos. Na mediunidade propriamente é quando o médium diz assim: Dr. Bezerra, é só comigo, eu que sou capaz de receber Bezerra. Você está duvidando? Fui eu que recebi. Dr. Bezerra é só lá no meu centro, imagine que ele vai no outro centro. E isto é fascinação. O sujeito se acha melhor que os outros, se acha mais capacitado que os outros, se acha a última bolacha do pacote, e é o processo de fascinação. E trouxemos, esses livros estão aí, e trouxemos também este aqui, começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura. É uma frase de Paulo de Tarso, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e refere-se às cutucadas que damos uns nos outros. Eu vou distribuir aqui, em função da palestra, essa mensagem que tem o título Leis da Vida, e também, do outro lado, Perdão. Vou proceder da mesma forma. Por favor, tira uma e passa para trás.
aqui também, por favor. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês nesta belíssima casa, tanto da aparência física como de ambiente espiritual, aos espíritos que aqui trabalham, a vocês que aqui labutam, oferecendo esse esforço do abrigo aos aflitos de todas as vertentes. Sejam os nossos corações pulsações de estímulo, de entusiasmo. Por isso, se algo eu posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz e com o meu entusiasmo, meus amigos de Fernandópolis, meus amigos do abrigo aos aflitos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. A vida conspira a nosso favor. Não nos permitamos medos. O que aí está, vai passar. Deus é maior que as nossas mediocridades. O país, o planeta, é maior que as nossas ambições, do que as nossas trapalhadas morais, nessas ilusões que nos permitimos. Então, prossigamos. Eu me incluo. E para a vibração e passe coletivo, nós vamos convidar a Neuza para fazer a música final, que consideramos como prece final para o passe coletivo. Vamos aguardar a nossa Tereza lá para alguma instrução, algum aviso, Tereza, antes da prece. Muito agradeço a atenção de vocês. Boa noite. Vamos convidar então os nossos companheiros passistas para que se posicionem, que aí durante o passe a Neuza irá cantar, sendo a prece no momento do passe. Às vezes passa pela dor da
Então nós queremos agradecer o Orson, a Neuza, pela beleza desta noite espiritual que nos proporcionaram, que nossa casa ficará marcado certamente em nossos corações, isso que nós vivenciamos aqui esta noite. Eles estarão lá, né, no nosso jardim, com os livros, o Orson. Se alguém desejar comprar, mas eu não trouxe o dinheiro, não tem problema, nós anotamos, não é, Orson? Depois podemos mandar para ele. Então vocês podem adquirir os livros, ele autografar, e para aquele a nossa confraternização lá no fundo. E quero também deixar o convite já para a próxima segunda-feira. Nós teremos aqui na casa, como o Orson lembrou do Isaías Claro, ele estará conosco aqui na próxima segunda-feira. Todos vocês já conhecem o Isaías, já esteve aqui conosco, né? Então, já estou deixando aí o convite para a próxima segunda-feira. Vamos falar mesmo. Aí você lembrou também, falei, vamos convidar já. Está bem? Então, que todos nós tenhamos uma semana extremamente iluminada, com muita paz, muita luz, feliz retorno aos seus lares. E vamos lá para o nosso jardim.